Aê, aê! Beleza, minha gente? Na aula de hoje, aprenderemos sobre os conceitos de geografia. Conceitos e correntes. Conceitos de geografia são algumas palavrinhas que aparecem nos exercícios, que você tem que saber o que quer dizer. Às vezes vem um textão enorme, e aí você tem que dizer, nas alternativas lá, qual conceito, assim, de qual conceito que se está falando nesse texto, entende? Está lá um texto enorme, você lê todo ele e pensa, será que isso aí está falando de lugar? Será que está falando de território? Será que está falando de região? É assim que vai aparecer lá no teu exame, ok? Então nós vamos falar dos conceitos, que são, um pouco deles são esses que eu acabei de falar, e também sobre as correntes. Corrente que eu estou dizendo não é uma corrente mesmo de ferro, é uma corrente de pensamento. São formas diferentes de se pensar a geografia. Foi assim. Teve uma corrente que começou lá na França, outra na Alemanha, a outra ganhou força aqui no Brasil. Então são formas de pensar a geografia diferentes. É aquele negócio lá do determinismo, possibilismo, geografia crítica ou marxista, chama assim, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui no meu quadro aqui, ó, no nosso quadro, qual foi o primeiro conceito que foi colocado ali, ó? Espaço geográfico. Então, o que será que é o espaço geográfico? Espaço geográfico, você vai até rir aí. Quando perguntam o que a geografia estuda, a gente responde assim: a geografia estuda o espaço geográfico. E o cara não entende nada do que é espaço geográfico. Espaço geográfico é o conjunto de todo o planeta Terra. O meu tá meio murchão aqui, ó, daqui a pouco eu encho ele. É o conjunto de todo o planeta Terra, mas principalmente quando o homem intervém nele, quando o homem dá uma modificadinha. E olha, cá entre nós, normalmente é para pior, né? O homem é meio que avacalha com a terra, que a gente sabe por aí, né? Então, o homem modificando o espaço, esse é o espaço geográfico. Todos os nomes que eu vou te falar hoje, lugar, região, território, todos esses lugares, na verdade, eles fazem parte do espaço geográfico, entende? Paisagem também. Todos eles fazem parte de um espaço geográfico. Quando você aprender conjuntos com o nosso amigo Máximos, ele vai te dizer lá, aqueles negócios difíceis de matemática. Lá. Aliás, na verdade, essa parte de conjuntos até que não é difícil, né? Essa é a parte única que eu consigo entender da matemática. Mas ele vai te dizer lá de conjuntos, esse pertence, aquela coisa arada toda. Aqui com essa matéria a gente podia fazer um conjunto. Território, região, paisagem, lugar, tudo isso está dentro, está contido, linguagem do Máximo, está contido no conjunto chamado espaço geográfico. Tudo é espaço geográfico. Por isso que você pode ler um exercício, né, uma questão inteira falando sobre um desses 4 aqui, né, lugar, paisagem, região e território, e você pode ficar meio na dúvida, assim, poxa, mas será que eu marco, isso é um espaço geográfico ou é outra coisa? Porque todos eles são, de certa forma, um espaço geográfico. Mas ali no exercício vai estar mais evidenciado uma característica ou outra. Certo? Olha lá. O lugar agora. O que é o lugar? Gente, não pense muito assim que nem você fala por aí com teus amigos. O lugar é o lugar. Aqui, ó, eu estou num lugar. Para a geografia é meio diferente. Lugar é só aquele espaço que tem a ver contigo, que te traz assim algum sentimento em relação a ele. Pode ser sentimento bom e pode ser sentimento ruim também, né? Ô louco, então um local lá que você não gosta muito, né? Ele te traz sentimento de tristeza, assim, eu não gosto de passar por aqui, né?
Ou um lugar que você gosta. Você passa por ali e fala, aqui me traz lembranças ótimas aqui, né? Ou já vim namorar aqui, não sei o quê, né? Tem lugar aí que você gosta de passar. Então, um lugar que te traga algum sentimento quer dizer, um local, né, que te traga algum sentimento, quer dizer lugar para geografia. Agora, um local lá que você nem conhece, nunca foi. Aquele não é um lugar para você, entende? Aquele lá não é um lugar para você. Minha casa é um lugar para mim. Para você não é. Você não conhece minha casa? É assim que se faz. Não usa na vida real isso aí, né? Tá passando por um local lá, o teu amigo fala, vamos sentar nesse lugar aqui. Daí você fala, ei, isso aí não é um lugar para mim, cara, só se for para você, porque eu não conheço ele. Ele não traz nenhum sentimento para mim. Não, nada a ver, né, cara? Daí você vai ser um chatão e vai ficar sem amigos, na verdade. Então use isso só nas provas, né, meu? Outra palavra. Paisagem. Olhe esse conceito. Paisagem. Lembrando que tudo isso que eu estou falando tem na parte teórica que você vai receber também. Paisagem é tudo o que a visão alcança. Olha que forma simples de falar. É tudo que o teu olho vê. Então, tudo que a visão alcança é paisagem. Parece fácil o que eu estou falando, mas pode complicar um pouco. Você, às vezes, sabe que tem algo atrás dos lugares que você está vendo. Por exemplo, tem uma montanha, só que atrás da montanha você sabe que tem uma casa. Aquela casa que você sabe que está atrás da montanha, essa não participa da paisagem. Porque você não está vendo ela, entende? Você sabe que a casa está lá, mas você não está vendo. Então não faz parte da paisagem. Paisagem, eu volto a repetir, vou falar de novo. Paisagem é só o que tua visão alcança. É só o que o teu olho está vendo ali naquele momento. Aquilo é paisagem. O que você não está vendo não é. Mesmo que você saiba que tenha lá, entende? Paisagem pode ser natural ou cultural. Olha os nomes. Paisagem natural. O que é paisagem natural? É aquela onde o homem não modificou ainda. Vamos falar com palavra chique. É aquela que o homem ainda não teve, quer ver? Ação antrópica. Ação antrópica é a ação do homem. Então, não teve ação antrópica ali ainda. O homem não meteu-lhe a mão. Então, provavelmente é uma área bem preservada, né? Então, é uma área bacana. É a natureza como ela é. Então, isso é a paisagem natural. Ao contrário, nós temos a paisagem cultural. Para ficar fácil para você decorar assim, paisagem cultural, a cultura é da natureza? Não, a cultura faz parte dos homens, né? Então, paisagem cultural é aquela paisagem onde o homem já modificou. O homem já meteu-lhe a mão e deu uma modificadinha. Como eu já falei muitas vezes, para pior. Né? Então, paisagem natural, o homem não meteu-lhe a mão. Não transformou. Paisagem cultural, o homem, sim, já transformou. Já colocou uma cerca lá, já está usando a água, já construiu uma casa, fez qualquer coisa, um caminho, né, por dentro lá, para passar e tudo mais. Certo? Então tem a paisagem natural e cultural. Quer ver um exemplo que confunde a pesada? Floresta amazônica. Um monte de bicho lá. É a galinha selvagem lá. Olha aí a floresta amazônica. Bem no meião lá, escurão pra caramba, deve dar um medo danado. Lá é paisagem natural ou cultural? Não, lá é natural. Eu estou falando um pedação lá que o homem nem foi ainda. Você sabe que a floresta amazônica é preservada pra caramba ainda, né? Agora, outro exemplo. Esse que confunde. Quer ver? Bem que você é grande já. Uma plantação de alface verdinha da Silveira. Verdinha. Uma plantação de alface, tudo bem verde. Paisagem natural ou cultural?
Tem tonto que fala que é paisagem natural só porque é verde, cara. Mas claro que não, né? Aí, ó, a alface é verde. É natural. Mas foi o homem que plantou lá, né, meu? Não tem alface selvagem. Aquela alface, foi o homem que plantou. Imagine, a alface nasceu lá, uma atrás da outra, bonitinho, lá em fileira. Claro que não. Então, essa plantação enorme de alface que você está vendo aí na tua frente, que é bonito de ver, né? Isso aí faz parte de uma paisagem cultural. Foi o homem que plantou. Certo? Então, moleza isso aí, né? Muito fácil. Agora, uma região. O que seria uma região? Ó, uma região, a gente pode dizer assim que é uma divisão de um lugar maior, né? Teve um filósofo que disse, não existe a parte sem um todo, porém não é todo sem a parte. Que loucura. Mas não é verdade? A região é uma parte de um todo. Então, por que se busca regionalizar, será uma coisa? Ou seja, dividir em partes. Ora, para melhor cuidar, para melhor administrar. Pensa lá, você tem que cuidar de um pedação de terra enorme. Lá um campo de futebol lá, não pode deixar ninguém entrar de noite lá. A piazada gosta de jogar à noite lá, você não pode deixar. Aí você cuidando sozinho, difícil pra caramba. Agora, se você separar em pedaços e colocar um camarada cuidando de cada pedaço, é mais fácil para cuidar e administrar. Foi pensando assim que se dividiam os lugares em regiões, né? Os países, os continentes. Foram tudo divididos em regiões. Segundo o que fizeram essa divisão? Segundo aspectos naturais, físicos, culturais, foram dividindo as regiões. Essa aqui parece mais com essa aqui parece mais com essa aqui, outra, né? O próprio Brasil, ele é dividido em regiões pelo IBGE, não é? 5 regiões, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Teve um outro geógrafo lá, Pinchas Geiger, que daí ele dividiu em 3, de acordo com a economia só. Então ele falou lá, aqui é a Amazônia, aqui é o Nordeste, aqui é o Centro-Sul. Aí teve o geógrafo Milton Santos, que foi lá e dividiu em 4. Ele falou, tem 4 Brasis. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Ele separou de acordo com os meios técnicos científicos informacionais, globalização e tal. Chegou para umas regiões e para outras não tanto, né? Então, o cara tem vários jeitos de se regionalizar. Então, isso são regiões. E quanto ao território? Território tem a ver, assim, com poder. Poder, assim, de posse mesmo, sabe? Pensa lá, o território do Brasil, ele está em poder do Brasil, né? O Brasil que é o dono do território, que é soberano nele. O território da sua casa é o território da sua casa, né? De quem que é? É tua. Ou do teu pai, sei lá, mas é de alguém. Eu moro alugado, então é de quem tá te alugando, né? Então ali é um território, porque é de alguém, tem posse. Tem até aqueles sentimentos de territorialidade, que quer dizer assim, só um sentimento de posse no lugar, mas não é dele, entende? Está passando numa rua lá, lá na tua cidade, e daí você está passando com um colega lá, ele fala, aqui é o território dos motoqueiros. Você vê lá um monte de cara de motoca lá, tudo, né? Fala, aqui é o território dos motoqueiros mesmo. Mas não é deles. É só um sentimento, assim, de posse, né? Eles sempre marcam para se encontrar lá, entende? Território dos skatistas. Você vai lá, só tem skatista no lugar, ali perto da pista e tal. Fala, não é deles, né, mas eles sempre estão ali. Então tem várias territorialidades pela cidade. Isso é muito legal. Às vezes você vai numa cidade, ela talvez esteja na tua, quero comprar material de informática. Você vai numa rua lá, velho, só
tem loja de informática. Aqui na minha cidade tem isso aí. Quero comprar um carro. Meu Deus, você vai lá num lugar da cidade, só tem loja de carro. Então isso, de certa forma, é uma territorialidade. Podia ter loja de outra coisa lá no meio. Mas o pessoal gosta de ter essas lojas próximas uma das outras. Às vezes você pensa que é concorrência, mas não. É para ajudar uma a outra. Então, o território tem a ver com poder. Como é que é dividido o território? Às vezes, são assim por fronteiras naturais. Um rio pode dividir. Montanhas podem dividir o território. Até essa montanha é tal. Depois dessa montanha é outro. Assim como a Europa e a Ásia, que são os montes Urais que dividem, entende? Ou pode ser uma fronteira que seja estabelecida pelo ser humano. Né? Uma cerca, nossa. Não tem lá nos Estados Unidos? Não é que tem? Agora o Trump quer fazer mais ainda, né? Não tem lá a cerca que tem lá aquele entre o México e os Estados Unidos? Isso aí não é uma fronteira natural. Embora entre o México e os Estados Unidos até tenha fronteira natural também, fora a cerca, que é o Rio Grande, que faz a divisa lá. E mais o deserto lá de Sonora. Beleza? Isso é território. Então, os conceitos de geografia básicos assim são esses. Você tem que saber. Se você falar, eu gosto de geografia, então você tem que saber, isso aí é basicão, né, cara? Já pensou? Vai ter mais de, meu Deus, quantas aulas que vai ter no curso todo. Essa aula de hoje, você tem que saber, é basicão, tem que saber para todas as outras, entende? É o início de tudo. É que nem na química orgânica que você vai ter aí. O Leandro vai te dar. Você não pegar aquela aula 1 lá, que fala sobre o nome dos compostos, e depois você vai ficar viajando nas outras aulas. Tem que aprender desde o comecinho. Agora vamos falar sobre as correntes de pensamento. Então, as diversas formas que se pensar a geografia. Tem a de determinismo. Então, o determinismo, ele começou lá na Alemanha. Foi lá um estudioso chamado Friedrich Ratzel. Olha o nome do cara. Lembra do Ratzel? Tá bom já. Ele dizia o quê? A natureza, o meio, determina como que o homem vai viver nele. Entende? É a natureza que determina. O meio físico ali. O meio natural. Por exemplo, uma cidade que seja muito calor. Muito calor. O pessoal vai viver de um jeito, entende? Uma cidade que seja muito frio. O pessoal vai viver de outro jeito. As características culturais da população modificam. O modo de viver das pessoas modifica. Uma cidade é muito montanhosa, então vai viver de um jeito. Né? Para fazer agricultura vai ter que fazer curva de nível e tal. Uma cidade é mais plana, então vai viver de outro jeito. O possibilismo, que veio depois, surgiu na França. Vidal de Lablache. Tem L no meio do possibilismo? Lembra de Lablache. Possibilismo. Blache. Então, Vidal de Lablache. Possibilismo. Ele disse o quê? Ele defendia que o homem pode abrir uma possibilidade de se viver em qualquer lugar. Então, possibilismo. E a geografia crítica ou marxista é aquela geografia que nos diz o seguinte, que a gente tem que estudar a geografia de uma maneira mais conectiva. Tudo que acontece por algum motivo, alguma causa. Então tem que ter uma certa causalidade nas coisas, uma conectividade. A gente tem que entender mais as coisas, não só decorar. É uma geografia moderna. Aqui no Brasil foi o Milton Santos que pesquisou dessa forma. No mundo a gente tem o Yves Lacoste, fez lá aquele livro lá, Geografia para fazer a guerra, que é um livro muito legal. Beleza?
Então, a geografia crítica é aquela, como o nome diz já, ela é mais crítica, ela vê a conectividade das coisas. Ok? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o espaço geográfico, sobre o lugar, sobre a paisagem, região, território. Falamos sobre os conceitos em geografia. E falamos também sobre o determinismo, possibilismo e a geografia crítica. Não deixe de ler aí a sua teoria, dá uma complementada e façam os exercícios também. Ok? Um abraço, pessoal!